A habitação é considerada um direito humano fundamental na União Europeia, mas faz anos que muitas pessoas estão lutando para ter um teto. É que a Europa está enfrentando uma forte crise imobiliária, com preços elevados e um descompasso entre oferta e demanda de moradia. Entre 2010 e 2024, os aluguéis subiram cerca de 25% na média de toda a União Europeia. Já os preços de casas para comprar aumentaram por volta de 50%. Essa situação afeta tanto as nações mais pobres do bloco, como Portugal, quanto nações mais ricas, como a Alemanha. Especulação imobiliária, turismo, reflexos de políticas do passado. Esse é um problema que tem muitas causas e cuja solução também envolve mais de um fator. Enquanto isso, milhares de pessoas estão sujeitas a uma competição acirrada por um endereço caro e, em casos mais extremos, os cidadãos não conseguem pagar por esses imóveis e estão indo parar na rua. Um estudo de 2023 estima que pelo menos 900 mil pessoas estão vivendo em situações precárias de moradia na União Europeia, um número que mais que duplicou desde 2009. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Meu nome é Yolanda Paz e eu falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Neste episódio, vamos abordar a crise de moradia na Europa e, para isso, vamos focar nos casos dramáticos de Lisboa e Berlim. Para falar sobre os impactos do turismo e da especulação imobiliária na capital portuguesa, eu converso com Luís Mendes, geógrafo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, da Universidade de Lisboa. Gera grande mais-valia, extração de capital para os grandes grupos promotores imobiliários, mas depois torna a habitação mais inacessível para os grupos mais frágeis socialmente. Também converso com brasileiros que estão passando por dificuldades para encontrar moradia em Berlim, capital da Alemanha. É mais fácil você conseguir emprego do que conseguir um lugar para morar. Eu estou procurando apartamento desde que eu cheguei aqui no ano passado. Nunca visitei um apartamento, assim, nunca me responderam. Assim que surge um anúncio, você tem que ser um dos 5 primeiros, porque eles recebem, 100, 200 mensagens, e eles não vão ler todas, né? E eles agendam entrevista, como se fosse entrevista de emprego, e os preços estão muito altos, tem muita gente procurando, mesmo tendo dinheiro para pagar, é difícil. Portugal se tornou tristemente um símbolo da crise de moradia na Europa. Entre 2010 e 2024, os aluguéis no país subiram cerca de 40% e os preços de venda praticamente dobraram, um aumento de nada menos que 97%. A situação é principalmente grave nos centros urbanos e, sobretudo, na capital Lisboa. No começo deste ano, comprar uma casa em Portugal custava em média cerca de 1.600 euros por metro quadrado. Levando em consideração só Lisboa, essa média ultrapassava os 4.000 euros por metro quadrado. Além dos grupos mais vulneráveis, essa crise de moradia também está atingindo a classe média. Isso porque os preços estão subindo rapidamente sem serem acompanhados pelos salários da população. Ou seja, a casa própria se tornou praticamente inacessível para a maioria dos moradores da capital portuguesa. Para falar mais sobre isso, converso agora com Luís Mendes, geógrafo da Universidade de Lisboa. Luís, o que explica a crise de moradia na capital de Portugal? Na verdade, é uma questão estrutural do nosso país. A habitação sempre foi o setor social mais menosprezado por parte do Estado-providência. Portanto, esta falta de investimento público na habitação também é uma causa, eu diria que é a primeira causa de fundo da crise de habitação. Depois, rapidamente, pensando, eu arrumaria em 4 causas fundamentais aquilo que são as explicações da crise estrutural da habitação atual. A primeira tem a ver com um surto de turistificação que tem vindo a ser vivido pelos centros históricos das principais cidades portuguesas. Então temos uma grande parte, por exemplo, do mercado de habitação, que antigamente estava em arrendamento de longa duração ou em habitação acessível. Parte dessa oferta de mercado de habitação disponível está a ser desviada para o alojamento turístico, que é aquele alojamento, aquele arrendamento de curta duração para os turistas. O Airbnb, o Booking.com. Este alojamento turístico cresceu 42% ao ano, entre 2009 e 2019. Yolanda, nós temos que colocar isto à escala de Portugal. Lisboa é uma cidade de 500 mil habitantes. Portanto, este crescimento galopante do turismo tem provocado distorções muito grandes na habitação.
E Luiz, além desse crescimento dos aluguéis de temporada, o que mais pode ser apontado como causa para a explosão dos preços do mercado imobiliário em Lisboa? A segunda causa, eu diria que é a enorme quantidade de casas devolutas no centro histórico da cidade, que não se alterou nas últimas décadas. Nós temos, sensivelmente, em cada 3 edifícios no centro da cidade, um está devoluto. Ou seja, não tem função social ou económica. Está vazio. Pode estar em ruína, pode estar renovado. O que acontece é que muito desse património foi, durante a crise, absorvido, digamos, comprado pelo grande capital internacional e pelos grandes grupos económicos do imobiliário, que fizeram obras de reabilitação, portanto, compraram esse património muito barato, fizeram alguma injeção de capital em obras de reabilitação e depois colocam no mercado valores verdadeiramente insustentáveis e impraticáveis para o rendimento médio da população que vive em Lisboa ou em Portugal, seja ela migrante, seja ela portuguesa. Mas, Luiz, com relação a esses prédios vazios, tem algo das políticas da cidade de Lisboa que favoreceu essa especulação imobiliária? A terceira causa tem que ver com aquilo que eu chamo a viragem ou a virada neoliberal nas políticas urbanas. Se nos anos 70, 80 ou 90 as políticas da cidade eram dirigidas para reabilitar o edificado e fixar a população nos bairros do centro histórico, ora, a partir da inflexão do início deste século, do século XXI, o que nós temos é um conjunto de políticas urbanas de pendor mais economicista e mais neoliberal, claramente pró-mercado. Finalmente, a última causa desta crise de habitação é aquilo que muitos investigadores chamam a financiarização da habitação. Ou seja, a habitação, que é um direito humano básico, ficou esvaziada desse conteúdo político, social. A casa, a moradia, nas últimas décadas, tornou-se um ativo financeiro. Isto quer dizer que é alvo de investimento imobiliário. Portanto, há grandes grupos, grandes fluxos transnacionais de capital, aquilo que eu chamo de uma elite capitalista transnacional, de novas procuras residenciais. Eu tenho vários exemplos em Lisboa de edifícios que foram vendidos numa noite por 700 mil euros, na altura, já há 5 anos, que os valores agora estão mais sobrevalorizados, e que em menos de 12 horas foram revendidos por 1 milhão de euros. Portanto, alguém encaixou 300 mil euros, não é? Portanto, cerca de 2 milhões de reais, em menos de meio-dia. E foi inclusive nessa lógica de atrair capital internacional que foi criado em 2012 o chamado Golden Visa, logo após a crise financeira mundial de 2008. Basicamente, era uma autorização de residência concedida a estrangeiros que estivessem dispostos a comprar um imóvel de, no mínimo, 500 mil euros em Portugal. Porém, em 2023, devido à grande especulação do mercado, o programa sofreu uma reestruturação e excluiu a modalidade de investimento imobiliário. Em Portugal, os reflexos dessa crise de moradia são vistos nas ruas das grandes cidades, como Lisboa. Entre 2017 e 2021, o número de pessoas em situação de rua mais que dobrou no país. Ou seja, em todo o país temos neste momento cerca de 11 mil pessoas em situação de sem-abrigo. É certo que houve uma resposta por parte do Estado, sobretudo por parte dos programas municipais, por parte das prefeituras. Nós verificamos, Yolanda, por toda a cidade de Lisboa, que eu falo de Lisboa, que é o caso que eu conheço melhor, um multiplicar do aparecimento de tendas, de barracas, de caravanas, debaixo de pontes, em matas, em parques públicos, nas arcadas dos prédios, em túneis. E Luiz, então, o que seria necessário para combater essa crise dramática de moradia em Portugal? Nós precisamos, em primeiro lugar, que o Estado assuma o seu papel social, ou seja, de investimento público em habitação, executando e providenciando habitação, ou através de nova construção, ou através de mobilização de património devoluto seu, em programas de arrendamento social, mas também precisamos de alguma regulação, ou seja, o Estado também tem que regular o mercado. Ou seja, é preciso algum tipo de teto de rendas, algum controle de rendas. Depois era importante continuar a fazer o ordenamento turístico da nossa cidade. O alojamento local já é regulado neste momento, mas só desde 2019. E
quando assumimos, por exemplo, o sistema de cotas, porque há um sistema de cotas em Lisboa que estabelece a partir do número do qual não pode haver mais alojamento local, turístico, é a partir dos 20%, mas quando esse regime se impôs, mesmo assim é muito, não é? Mesmo assim, quando esse regime impôs, há muitos bairros de Lisboa tinham 30%, 40%, 60%, por exemplo, no caso da Alfama, em alojamento turístico. Portanto, esse ordenamento turístico veio tarde. Por outro lado, eu acho que é muito importante nós desenvolvermos modelos cooperativos de habitação. É um setor não lucrativo, não mercantil. Portanto, em que um conjunto de cidadãos se junta e faz obras, compra um edifício e faz obras no edifício. Ou compra um terreno, ou acede a um terreno que até pode ser cedido em regime de empréstimo por parte do Estado e constrói um edifício, mas com, digamos, com a contrapartida que tem que ser, aquelas casas são colocadas em arrendamento acessível. E esse modelo cooperativo que existiu nos anos 70, 80 e 90 em Portugal, depois acabou por se desmembrar e entrar em degradação. Antes de continuar esse episódio e nos dirigirmos para Berlim, eu quero lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde você pode procurar pela playlist DW Revista. Além disso, também está no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. E em tablets ou celulares é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Bom, se em Lisboa comprar uma casa própria está praticamente inacessível para a classe média, em Berlim os relatos são de uma extrema dificuldade para conseguir alugar um apartamento, com preços elevados e muita competição. Assim como Portugal, a Alemanha também está enfrentando uma crise imobiliária, que já é considerada a maior dos últimos 30 anos. Entre 2010 e 2024, os aluguéis aumentaram cerca de 22% no país, e os preços das casas 70%. Berlim, por sua vez, tem ainda suas particularidades. Somente 16% dos moradores da capital alemã são donos de suas casas, uma porcentagem baixa em comparação com outras grandes cidades. Para ter uma ideia, essa porcentagem chega a 33% em Nova York, 47% em Londres e 62% em Barcelona. Ou seja, Berlim é majoritariamente uma cidade de inquilinos. Mas então, quem são os proprietários dos apartamentos de Berlim? As empresas públicas de habitação são donas de 19% dos imóveis, e as cooperativas habitacionais possuem 10%. Já as grandes empresas imobiliárias, como a Vonovia e a Deutsche Wohnen, detêm 19% dos apartamentos. Os investidores formam 4%, enquanto as pessoas físicas são donas de 26%. Entre elas, existem proprietários que têm mais de 1.000 apartamentos. Inclusive, já faz um tempo que os moradores de Berlim estão protestando contra a especulação imobiliária e contra as grandes empresas privadas de habitação. Isso porque, nos últimos 2 anos, os aluguéis em Berlim aumentaram consideravelmente. Durante a pandemia de Covid-19, o aluguel médio em Berlim chegou a ficar estável, em torno de 10 euros por metro quadrado, mas subiu para mais de 14 euros no último trimestre de 2023. Essa crise imobiliária em Berlim é sentida por brasileiros que estão procurando moradia na cidade. Lorena Freitas é uma enfermeira que chegou à capital alemã em 2023. Lorena, como tem sido sua busca por um apartamento em Berlim? Como eu já vim para cá com o trabalho, até hoje eu tenho um contrato de aluguel com a empresa que eu trabalho. Só que esse contrato ele já está no fim e ele não é prorrogável. Então eu estou agora na luta para encontrar um apartamento e eu não acho. E é horrível. Assim, porque o problema não é você entrar no ImmoScout ou no site das imobiliárias e achar um apartamento, de fato, não é que não exista. Mas eu não sei o que que acontece, mas que você não recebe resposta nenhuma para todas as candidaturas que você recebe, assim. De umas 6 candidaturas que eu enviei na semana passada, eu só recebi resposta de um. E assim, pelo andar da carruagem, era um golpe, claríssimo, era um golpe. E Lorena, fora essa tentativa de golpe, por que você acha que não recebe respostas nos sites das imobiliárias? Eu já ouvi falar que eles têm uma preferência por alemães e depois por cidadãos europeus, né? E, bom, acho que isso deve influenciar. Segundo, porque para uma amiga minha falaram para ela que o salário dela era insuficiente para o valor do aluguel que eles estavam pedindo, porque eu acho que normalmente eles pedem, sei lá, 3 vezes o valor do teu aluguel
para que seja o teu salário, assim, sabe? Mas o que eles não falam é que esse valor tem que ser do seu valor líquido e não do seu valor bruto. Outro brasileiro que tem tido dificuldades para encontrar uma moradia é Vitor Pacobaíba. Estudante de graduação, Vitor está buscando um quarto em uma república. Às vezes eu não conseguia dormir, eu ficava assim horas, porque eu pensava assim, eu não posso perder a chance de um anúncio, se entrar um anúncio novo, eu tenho que ser um dos primeiros. O que eu já pensei foi, dependendo da situação, ter que sair da cidade, né? Porque como é que você vai morar numa cidade que você não consegue lugar para morar, né? Você vai ficar pulando, porque também tem isso. Tem muitos anúncios também temporários. Alguém vai viajar, seja para o Brasil, seja para qualquer lugar, aí a pessoa anuncia, olha, estou sublocando meu apartamento por 1 mês, 2 meses. E tem gente que faz isso, tem gente que fica pulando. Fica 1 mês aqui, fica 2 meses ali, porque não consegue a chamada fixa. Mas isso, para mim, nossa, não tem condição. Como é que eu vou continuar? Eu já estou estudando na universidade, como é que eu vou, né, trabalhar e ter minha vida normal sem saber onde eu vou morar daqui a 1 ou 2 meses? É muito, muito difícil. E aí, por exemplo, eu já fui ver um quarto que era no porão da casa. Tem uma janelinha bem no alto, mas bem pequena. Eu cheguei a ir lá ver, porque eu pensei, de repente não é tão ruim. Mas, nossa, né, é uma casa, e aí quando você desce a escada já vem um cheiro de mofo, de umidade, e, no entanto, tem alguém morando lá, e essa pessoa vai sair e eles estão procurando uma nova pessoa. Horrível, muito escuro, não tem ventilação, é uma janela mínima, assim, se eu não me engano, estava 500 euros, e aí eu falei, não, olha, desculpa, não vai dar. Preços elevados e competição acirrada por um endereço. Não são somente brasileiros que estão enfrentando essas dificuldades. É que Berlim está vivendo um descompasso entre oferta e demanda de moradia. As grandes imobiliárias praticamente não estão construindo novos prédios, a não ser dentro de um segmento de apartamentos de luxo. Enquanto isso, as empresas públicas de habitação começaram a comprar apartamentos de investidores, quase duplicando sua porcentagem de moradias entre 2011 e 2022. Essas empresas públicas também são responsáveis pela maior parte das novas construções na cidade. Mas essas obras não estão ficando prontas na velocidade que seria necessária para atender a demanda. Nos últimos 10 anos, não foram construídas moradias em número suficiente, em grande parte devido à explosão dos custos no setor da construção. Por outro lado, Berlim continuou a atrair pessoas e acolheu muitos refugiados por causa da guerra na Ucrânia. Além disso, como em outras cidades europeias, mais um fator que piorou a já existente crise imobiliária de Berlim foi o mercado voltado ao turismo. Em fevereiro de 2024, inclusive, teve fim uma batalha judicial de 8 anos envolvendo aluguéis de temporada. Um tribunal de Berlim decidiu que milhares de apartamentos usados como Airbnbs deveriam voltar para o mercado imobiliário tradicional, numa tentativa de combater a falta de moradia regular na cidade. E diante dessa crise imobiliária, o que mais poderia ser feito? Algumas leis já existem, mas elas não são suficientemente aplicadas. Desde 2015, por exemplo, existe na Alemanha um mecanismo de congelamento que determina que proprietários não podem alugar por valores mais de 10% superiores ao aluguel médio nas cidades. Mas, na prática, isso não é respeitado. Muitas pessoas não sabem da existência desse limite, ou não exigem que ele seja aplicado por medo de terem um contrato rescindido. Por falta de fiscalização, o congelamento dos aluguéis acaba se tornando frequentemente ineficaz. Existem associações que, inclusive, oferecem consultoria com advogados para ajudar a defender os direitos desses inquilinos, já que o mecanismo pode ser aplicado mesmo depois que o contrato foi assinado. E aí, você curtiu esse episódio? Quer sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então é só deixar um comentário no YouTube ou no Instagram da DW Brasil. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site e nas nossas redes sociais. A reportagem, a apresentação e edição do podcast são minhas, Yolanda Paz. A revisão final é de Érica Cocai. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Até a próxima. Tchau!